Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta-feira de live para a gente falar sobre cães, para a gente entender melhor os nossos cães, para a gente melhorar o relacionamento com os nossos cães, oferecer aquilo que tem de melhor nesse mundo e na nossa vida. Sempre baseado naquilo que a gente acredita, naquela nossa moral, nos nossos princípios. Pode ter certeza, eu sou a prova viva de que existe uma forma legal, uma forma boa, prazerosa de fazer as coisas com seus cães, de oferecer as coisas para os seus cães. E toda quarta-feira estamos aqui ao vivo para você ter as suas opiniões, para você dar as suas opiniões, ter as suas dúvidas tiradas. Sempre tem um tema novo, sempre tem um tema relevante. E eu sempre digo para as pessoas que esses temas são os temas do dia a dia. São coisas que eu vejo no dia a dia, que eu vivencio, que eu presencio, que eu participo, que acontecem comigo, que acontecem com outras pessoas, que acontece com quem tem cão, com quem não tem cão. Todas essas pautas eu procuro levantar e trazer aqui pra gente, porque são pautas atuais, são coisas que acontecem. Às vezes até parece que são coisas que não acontecem mais, mas são coisas que acontecem diariamente na vida de todas as pessoas, na nossa sociedade, onde os cães agora fazem parte, onde eles fazem parte dessa nossa sociedade, cada vez mais inseridos. Porém, será que melhor inseridos ou apenas mais inseridos? É importante a gente relevar isso, acho que é esse o termo, para a gente entender se realmente os cães estão inseridos de verdade ou se é só a famosa fachada que se diz que inseriu os cães, porém não inseriu. Eu quero começar a live de hoje, antes da gente iniciar direto no tema aqui, embora sempre tenha a ver um pouco com o tema, falando das minhas experiências, para que as pessoas possam ir se acomodando, chegando aí, já começando a colocar suas opiniões, suas boas noites, que é quando eu comecei a trabalhar com comportamento especificamente. Para quem acompanha a trajetória sabe tudo o que eu já fiz, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com comportamento, e eu precisei de um cão modelo, que seria aquele cão que ia me auxiliar durante o processo para eu aprender a trabalhar com comportamentos, redirecionar comportamentos, modificar comportamentos, criar novos comportamentos, ensinar coisas para os cães, que foi a Tita, a cachorrinha, uma Beagle de 10 anos de idade, acho que ela tinha 10 ou 9, era por aí, ela já era bem uma senhorinha ali, dona Tita. E a primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente vai começar a trabalhar com cães, isso profissionalmente, é a gente trabalhar a nossa percepção. É a gente conseguir observar o cão. Porque é a partir daí que a gente consegue mostrar para o cão o que ele está fazendo certo, ou quando ele faz uma coisa certa. Isso é um trabalho talvez até para quem tem cão, tá, pessoal? Que é uma coisa que talvez não faça parte da rotina. Às vezes a gente não tem essa praticidade ou essa velocidade, se vamos dizer dessa forma, para poder marcar um comportamento do cão ou mostrar para ele que aquilo que ele fez é o certo. É importante lembrar que os cães, a cada momento, eles estão apresentando diversos comportamentos. Então, tanto com o corpo, quanto com a voz, quanto com o olhar, com tudo isso, eles estão apresentando comportamentos. E se a pessoa que trabalha com isso, ela não está ali com o reflexo apurado, com a atenção ligada, as chances dela demorar para ensinar alguma coisa para um cão ou marcar os comportamentos que não são o que ela queria naquele momento, são muito grandes. Inclusive tem até um treino que a gente faz quando a gente vai começar a trabalhar com isso, que é o famoso clicker. A gente utiliza o clicker, que é um objetinho aqui que faz um som, como se fosse um clique-clique, por isso que é chamado de clicker, para que a gente possa utilizar isso para dizer para o cão quando ele fez um comportamento, que é o comportamento que a gente espera dele naquela situação. E aí a gente sempre faz um treino que é sem os cães, a gente não utiliza o cão nesse momento, que é para desenvolver essa habilidade, para você ter rapidez, reflexo, velocidade, para poder apertar esse clicker bem na hora que o cãozinho executa o comportamento ou chega num determinado ponto que você definiu como critério para ele. Isso é uma das coisas que eu tinha muita dificuldade no começo, principalmente porque eu não conseguia observar, não conseguia enxergar o que já estava acontecendo ou o que o cão já estava apresentando. Então esse foi um processo que a gente passa, que deve todo mundo que trabalha com cães, e quem tem cães precisa ter isso muito desenvolvido para poder ajudar os seus cães em várias coisas. É importante a gente, com a Tita, como eu fazia, a primeira coisa que a gente aprende, uma das primeiras, é você ensinar o cão a sentar. A Tita já tinha 10 anos e, como eu sempre digo para vocês,
o comportamento de sentar é uma coisa natural do cão. Ele vai sentar em algum momento para alguma coisa, porque é uma coisa normal do próprio corpo do cão sentar para aguardar, para esperar, qualquer coisa que seja. Então a Tita ela já sentava. Então para mim era uma coisa até normal e fácil eu marcar esse comportamento para quando ela ia sentar. Só que eu precisava inserir isso em outras situações, então eu precisei ensinar o comando de voz para a Tita de sentar. Então eu precisava estar muito atento para falar na hora certa, para recompensar ela na hora certa. Então tudo isso foi um processo que eu precisei trilhar. Vamos dizer assim, eu trilhei esse processo aí, fui me desenvolvendo, e é uma coisa que é legal quem tem cães, e até quem não tem, também desenvolver esse reflexo, essa habilidade de observar as coisas com uma maior amplitude, principalmente quando a gente fala de linguagem corporal. Porque a nossa linguagem mais tradicional que a gente utiliza aí é a linguagem verbal, a gente acaba descartando tudo aquilo, ou a maioria das coisas que a gente enxerga, e só acaba focando naqueles comportamentos que são mais visíveis ou mais chamativos aos nossos olhos. Enfim, boa noite a todos aí, a nossa live de hoje é sobre o timing. O nome é Esse Tal de Timing. Eu até coloquei esse tal de timing, porque eu não sei se as pessoas já ouviram falar, é muito mais comum isso nas pessoas que trabalham profissionalmente com cães, falar sobre timing, que é uma ferramenta muito importante, é um conceito muito importante, que vai acelerar o processo de aprendizado do cão, que vai facilitar o desempenho do trabalho daquela pessoa que está com aquele cão. E vamos que vamos. Boa noite a todos. Eu vou colocar aqui embaixo, fixado, a pergunta do dia, a pergunta dessa live aqui, que é como conseguir acertar o timing. E aí é legal que vocês deem a opinião de vocês aí, o que vocês acham, como você acha que você faria para acertar o timing, o que você acha que é importante fazer ou como fazer isso. De qualquer forma, vocês vão colocando aí a opinião de vocês, e em breve aqui na live tem um momento que eu vou ver as respostas, opiniões de vocês, para a gente poder discutir sobre isso. Enquanto isso, podem colocar comentários ou dúvidas sobre outras situações também aqui nos comentários. Se for possível, aí eu pego e dou uma atenção aqui para poder te ajudar também. Afinal de contas, estamos aqui para isso, para melhorar o relacionamento que você tem com os cães, quaisquer que sejam os cães, quaisquer que sejam os relacionamentos. Vamos começando então oficialmente, boa noite, vamos lá galera, e tá que tá hoje a nossa live, hein? Falando sobre time, vamos ver quem é que vai sair daqui mais ágil, com reflexo mais ligado, mais apurado para olhar o seu cãozinho. A primeira pergunta é, para ensinar o cão, a pessoa precisa estar atenta? Eu vou responder que sim, mas eu sempre gosto de levantar alguns outros aspectos, algumas outras visões aqui com relação a isso. Quando a gente quer ensinar alguma coisa para o cão, ou seja, a gente se dispôs a isso, a gente pensou o que eu vou ensinar para o meu cão, precisa estar atento. É o famoso foco. Quando você vai ensinar uma coisa para o cão, eu sempre falo que é importante, eu não, né? A maioria das pessoas que trabalham com os cães aí, é importante a gente ensinar alguma coisa para o cão em um ambiente que seja tranquilo, para evitar distrações. E quando a gente fala isso, não é somente a distração do cão, é a distração da pessoa que está ali tentando ensinar alguma coisa para o cão. É muito comum quando eu ia, né, na casa das pessoas para ensinar, para mudar um comportamento, para ajudar as famílias, as pessoas ficarem ali assistindo a aula, acompanhando a aula. E por vezes as pessoas pegam e ficam perguntando coisas enquanto está acontecendo a atividade, o exercício. E na maioria não. O ideal nesse momento é não falar com a pessoa. Espera terminar o exercício ou a atividade que você está fazendo ali com o cão, e aí depois você pega e informa para a pessoa, dá a atenção devida, porque é importante demais, naquele momento, você estar atenta ao cão. A pessoa que está fazendo isso precisa estar atenta ao cão. Senão você não consegue ensinar nada, e a chance de você ensinar uma coisa ou confundir o cão, uma coisa que você não quer que ele aprenda, são muito grandes. Agora, se você não se preparou e não falou, vou ensinar isso para o meu cão, você vai acabar ensinando coisas mesmo sem estar atenta. Isso vai acontecer, o seu cão estará te olhando, o seu cão estará com foco em você e na situação que está acontecendo, e mesmo que você não esteja atenta, o seu cão vai aprender alguma coisa. Então é importante a gente, sempre que vai tratar com cães, a gente pensar o que a gente quer ensinar para ele naquele momento. E se for uma coisa que não precisa ter ensinamentos, é só
uma descontração ali, uma recreação com o seu cão, aí tudo bem, você pode até tirar um pouco a atenção. Porém, toda vez que vamos interagir com um cão, seja para ensinar uma coisa, seja para alimentar, seja para brincar, seja para descansar, o nosso foco, ou seja, a nossa atenção, ela precisa estar direcionada para o cão. Você precisa olhar para o cão, você precisa saber o que está acontecendo, de preferência acontecendo até ao redor de você, de vocês, para que você possa tomar as decisões, o que eu faço agora com esse cenário que nós temos aqui, que é o que eu disse com relação a alguma pessoa falando ali, tentando puxar papo com você, conversar com você, o que você faz nesse momento? Você precisa estar atenta para poder entender qual é o cenário que você está trabalhando, o que você quer ensinar para o seu cão, para garantir o sucesso disso. Então sim, a pessoa precisa estar atenta a partir do momento que ela decide ensinar alguma coisa para o cão. É reservar aquele período e focar no cão. É só você e esse cãozinho que estarão naquele momento. E quando eu digo isso, não é porque não tem mais nada ao redor, é porque você fez questão de fechar essa bolha, de se concentrar no cão, e da mesma forma o cão irá se concentrar em você. Agora, se você ficar, olha para lá, mexe no celular, olha relógio, a chance do seu cão também perder o interesse e perder o foco é muito grande. Faz sentido isso? Já tinham pensado nisso? Que a hora que você interage com o seu cão, precisa ser focado 100% no seu cão? Não vou nem falar que é uma questão de ser uma pessoa grossa e não dar atenção, é saber dar prioridades. Aquele momento é você e o seu cão para que ele possa realmente absorver o que você quer passar para ele. Como os cães aprendem mais rápido? Eu coloquei 3 opções aqui, existem outras, mas eu coloquei 3 para a gente tentar definir qual é a forma mais rápida do cão aprender. Por repetição, acertando o timing, ou por observação. Já vou deixar claro aqui que essas 3 situações são situações em que o cão aprende. Sem dúvida nenhuma, esses 3 motivos aqui, essas 3 situações que eu coloquei, irão fazer com que o cão aprenda alguma coisa. Agora vamos falar sobre a repetição. Estamos falando aqui de qual é a forma que ele aprende mais rápido. Lembra que a nossa live é sobre timing. Então, quando a gente fala por repetição, a gente tende a entender que iremos fazer mais de uma vez. Inclusive, iremos fazer muitas vezes. Inclusive, essa é uma das formas que tem tudo a ver com a primeira pergunta que eu fiz da pessoa estar atenta. Quando a pessoa não está atenta, porém, o processo se repete muito parecido, que é o que acontece quando vai dar um petisco para o cachorro, quando vai passear com o cão, existe um processo muito parecido ali que acontece. E o cão vai absorvendo essas informações e qual é o objetivo? O que vai acontecer lá no final desse monte de coisinhas que você está fazendo? Acontece o passeio. E o cão aprendeu. Só que ele não aprendeu isso logo na primeira. Pode ser que não. Ele foi aprendendo sem você estar atenta. A coisa foi acontecendo e agora ele já sabe, por repetição, ele foi entendendo o que acontecia, como se repetiam as coisas, e o processo foi ajudando ele a saber como ele deveria se comportar, qual era o passo seguinte, o que ele poderia fazer para acelerar isso. Por isso que os cães às vezes começam a pular, ir para a porta, arranhar a porta, para poder acelerar esses processos. Mas talvez essa não seja a opção mais rápida, a forma mais rápida do cão aprender. Quando você planeja, vai ensinar uma coisa para o seu cão, você planeja quais os passos você vai seguir para poder ensinar isso para o seu cão. Você irá praticar uma repetição ali, é bem provável. E aí, provavelmente, se você planejou, vai ser um pouco mais rápido, vai ser um processo mais rápido. Se o seu cão já tem uma experiência com esse tipo de processo, será mais rápido ainda. As repetições serão menores, porém ainda vai levar um tempo ali. Acertando o timing. Essa é, sem dúvida, a forma que os cães aprendem mais rápido. E quando eu digo acertar o timing, para quem não está familiarizado com esse termo, é você recompensar o cão exatamente no momento em que ele faz o comportamento que se espera dele. Se eu for utilizar como exemplo a questão de sentar, como eu disse da Tita lá no começo, você precisa recompensar o seu cão no momento em que o bumbum dele encosta no chão. Quando encosta no chão, precisa haver a recompensa. Ou a marcação, né? Não importa como você vai fazer ali, você oferecer isso para o seu cão. A partir desse momento, quando aquele comportamento que o cão sabe o que ele está fazendo, a linguagem do cão é completamente corporal.
Ele sabe exatamente para onde ele está olhando, como é que está o focinho dele, como é que está a orelha dele, como é que está o bumbum dele, como é que está a perna, a pata, enfim, aonde você está, tudo isso o cão sabe o que está acontecendo. Porém, na hora que ele encostou no chão, que ele sabe que ele encostou, veio a recompensa, esse cão vai aprender na hora. Ele vai aprender na hora. E aí é só você fazer mais uma vez que você já ensinou para o cão. Você vai ver que ele já vai apresentar o resultado. A repetição, na verdade, aqui não é nem para ensinar. É para mostrar realmente que ele já entendeu. Que ele já aprendeu. Então, a partir do momento que você acerta o timing, o seu cão aprende na hora o que está acontecendo. É uma coisa fácil? Talvez não seja fácil. Você acertar o timing, principalmente de alguns comportamentos que você quer ensinar para o seu cão, o sentar é o mais fácil. Por isso que muitos cães aprendem a sentar aí muito rápido, porque é um dos mais fáceis. O cão, sentou, você consegue ver isso. É uma coisa que facilmente o corpo do cão demonstra para você. Então você consegue recompensar e acertar com mais facilidade e o cão aprender mais rápido. Então acertando o time é a forma mais rápida de um cão aprender alguma coisa. A outra que eu coloquei foi por observação. A forma mais rápida do cão aprender é por observação. Essa é de longe a mais lenta. Lógico que vai depender do quantas vezes o mesmo processo se repete. Só que na observação, você não está ensinando nada para o seu cão. Ele está olhando outro cão que está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, você já tem um cão e você já ensinou um cão a sentar. Eu vou sempre usar o sentar para que a gente possa colocar dentro da realidade da maioria das famílias. Em outros comportamentos, como girar, dar a pata, então podem ser coisas que não estão inseridas no dia a dia das pessoas. Mas sentar é uma coisa que todo cão faz e vai fazer se você estimular cada vez mais ele. Se você já tem um cão, e aí vem um outro cão que você traz para casa, e aí toda vez que você vai oferecer alguma coisa para esse seu cãozinho que já estava ali, ele já aprendeu, você já ensinou que ele precisa sentar. Então ele vai sentar e receber o petisco, ou receber o carinho, não importa. O outro cão vai ficar meio perdido ali, se você não focar nele. Mas se você repetir com esse outro cão, sempre esse mesmo processo, e toda hora o cão vem, senta e recebe o petisco, em algum momento o outro cão irá começar a sentar também. Então ele vai aprender também por observação. Isso acontece também com cães que latem muito. Se existe um processo dentro de uma casa, ou até de um canil, onde os cães latem muito, os outros cães irão começar a latir. A agressividade, os outros cães começarão a mostrar agressividade. E o contrário também é verdadeiro. Como eu disse agora, se é o cão que sabe o que fazer em determinadas situações e ganha benefícios, tem objetivos cumpridos por conta disso, os outros cães que começam a conviver com esse irão em algum momento passar a realizar os mesmos comportamentos. Porque eles dão resultados e benefícios para esses cães. Só que esse é um processo bem mais demorado. É bem mais lento esse processo para se aprender através de observação. Tudo vai depender, nesse caso, da repetição. Mas olha como eles andam ali junto. A repetição é rápida, a observação é mais demorada, só que se você acerta o time, você precisa de menos repetição, ou praticamente nenhuma repetição, e o cão não precisa observar nada. É você que está ali orientando ele, e ele está participando ativamente do que ele vai aprender. Enfim, não sei se vocês já tinham pensado nisso, se vocês sabem de outras formas também que os cães podem aprender mais rápido, que não sejam essas daqui, podem colocar aí. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. Se quiserem também dar opiniões aqui sobre como conseguir acertar o timing, e aí a pessoa, como ela faria para acertar, como você faria para acertar um timing de alguma coisa do seu cão, responde aqui na interrogação, que daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Se você quiser que outra pessoa também participe aqui dessa live, manda esse aviãozinho aqui, ó. Parece um aviãozinho de papel, que a pessoa já entra para poder participar com a gente. E se tiver dúvidas de outras situações que também talvez não tenham a ver com a live, pode colocar aqui seu comentário, que de repente a gente consegue também dar um tempinho aí para conversar sobre isso. Todo mundo pode usar o clicker. Eu acabei de falar, falei no começo, acabei não, né? De falar sobre o que é o clicker, que é um equipamento, um acessório que as pessoas que trabalham com adestramento utilizam para poder marcar os comportamentos do cão. É um objetinho pequenininho, assim, parece um chaveirinho. Existem vários tamanhos, vários formatos, vários tipos, mas a funcionalidade e o objetivo é sempre o mesmo. É você apertar aquilo que ele faz um barulho super característico, que é difícil você encontrar um barulho igual. Ele faz um clique-clique,
É uma coisa super interessante, para quem não conhece, é legal de conhecer esse acessório aí que é utilizado, mas na maioria das vezes, para ensinar coisas para os cães. Todo mundo pode usar? Sim, todo mundo pode usar. Porque esse clicker, ele serve e ele vai facilitar, da mesma forma que eu estava dizendo agora que você precisa acertar o timing do cão, quando você utiliza o clicker, você está inserindo naquele comportamento do cão um som. Você coloca um som. Então a chance de você aumentar a capacidade do cão de reconhecer aquele comportamento como acerto, ou como o que gerou o famoso clicker e consequentemente a recompensa para o cão, são muito maiores, porque é um barulho muito característico, ele vai ser aplicado e vai aparecer na hora que o cão apresentar aquele comportamento, exatamente no momento em que o cão fizer aquilo que você espera dele, que você precisa que ele faça, vai vir aquele barulhinho e o cão vai falar, opa, era isso aqui que eu precisava fazer. Pronto. Já foi. Acertou o time, o cão já entendeu o que precisava ser feito. É óbvio que esse objeto ele precisa ser apresentado para o cão como todo e qualquer objeto, toda e qualquer coisa que a gente vai inserir no dia a dia do nosso cão. Quando eu coloco que todo mundo pode usar, sim, porém, precisam ter esses cuidados. O principal deles é apresentar esse objeto para o cão, apresentar esse som para o cão e quando esse som vai aparecer. Na maioria das vezes, vinculado a uma recompensa. Então, quando você vai apresentar para o cão isso, você simplesmente aperta esse clicker e automaticamente você já recompensa o seu cão com o petisco dele, com o próprio alimento dele, o que é super legal a gente utilizar para não desbalancear a dieta do cão. Então é só isso que você faz. Você clica e pum, e dá, clica e dá, clica e dá. Olha o time acontecendo. O seu cão vai entender que aquele som é o som que gera a recompensa para ele. Depois que ele já entendeu isso, aí sim você vai utilizar isso nos momentos que você quiser ensinar uma coisa mais complexa para o seu cão. Uma das coisas importantes que a gente precisa frisar quando a gente fala de trabalhar com o clicker é você ter o seu time muito bem apurado. Você está sempre atenta, a pessoa sempre atenta ali para poder clicar na hora certa, porque senão esse clicker ele vai ser representado ou vai ser entendido para o cão como um outro comportamento, uma outra coisa. Por exemplo, se o cão acabou de sentar, ele sentou, mas na hora que ele sentou, ele resolveu olhar para você. Aí você clicou. E isso acontece muito rápido, tá? Por isso que é importante a gente sempre conhecer os nossos cães. Ele sentou, olhou para você e clicou. Ele pode entender que o que ele precisa é olhar para você. E aí na próxima ele talvez nem sente, ele já vai olhar direto para garantir isso. E isso vai gerar uma confusão no cão e pode atrasar o processo. Porém, todo mundo pode usar o clicker. Só que as pessoas profissionais que utilizam, elas aceleram o processo de aprendizado porque elas têm um time muito bom para poder apertar esse botãozinho aí, apertar esse clicker. É óbvio que, mesmo que você não utilize um clicker, o clicker ele vai só garantir que aquele sonzinho seja muito característico para o cão. Não vai ser uma palavra que você de repente pode usar em outras coisas, como por exemplo, você passear. Vamos usar a palavra passear. Você fala passear para o seu cão e oferece a recompensa para ele, ou abre a porta e vamos sair. Só que de repente você pega e fala passear para uma outra pessoa. Você está falando, pessoal, vamos passear um pouco aí? E isso não necessariamente vai gerar o passeio para o seu cão. Só que para ele, ia gerar. E aí ele já traz todas aquelas emoções de vou passear, todo o repertório, toda a situação que iria acontecer, o contexto, ele vai transformando. E talvez ele não passeie. E aí você gastou essa palavra, ela vai perdendo o significado, vai confundindo o seu cão. Então por isso que o clicker existe, para que seja um sonzinho único, específico, só para os momentos em que você irá ensinar alguma coisa para o seu cão. Ele não vai aparecer aleatoriamente no dia, a não ser que alguém pegue ali, alguém que não conhece, chegou na sua casa, pegou e vai ficar clique, 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 e o seu cão vai começar a salivar esperando vir a recompensa. Então é importante a gente entender que o clicker funciona dessa forma. Vamos para a pergunta do dia. A pergunta é como conseguir acertar o timing? Vamos ver as respostas de vocês aqui. O que vocês acham? Como é que faz para acertar o timing? Aí colocou estar atento para acertar o timing. A gente falou um pouquinho sobre isso agora no começo, mas sem dúvida nenhuma não tem como você acertar um timing, ou seja, acertar a hora certa, acertar a hora certa de recompensar o seu cão ou dizer para ele que o que ele fez estava certo, se você não estiver atenta para o cão. Se a pessoa estiver ali viajando, o cão vai sentar, o cão vai olhar para ela, o cão vai abrir a boca, o cão vai colocar a orelha para trás ou a orelha para cima,
e vai demorar para acontecer a recompensa. E isso vai gerar uma confusão no cão ali, que ele não vai entender o que está acontecendo, porque cada hora acontece uma coisa. Isso quer dizer que seu cão não vai aprender? Não, não quer dizer. Ele vai aprender, lembra que ele está o tempo todo aprendendo. Lembra que nesse momento ele está utilizando ali a repetição, ou até a observação, depende do que estiver acontecendo. Vai ser um processo mais lento, ele vai aprender alguma coisa, mas talvez não seja aquilo que você quer ensinar para ele. Então, para acertar o timing, você precisa estar atenta, precisa focar, dedicar aquele tempo para ter um relacionamento entre você e o cão. Só vocês. E não precisa ser nem num ambiente onde só estejam vocês. De preferência, sim, para facilitar o foco do seu cão, mas para que você também esteja focada. Agora, se for um lugar que tem uma televisão ligada, tem um som acontecendo, tem um jogo de futebol acontecendo na outra rua, e tudo isso é percebido ali por você e pelo seu cão, vocês precisam, principalmente você, manter o foco. Isso vai fazer com que o seu cão responda a você de uma forma maior. Agora, se você também não está conseguindo se concentrar e ficar atenta no seu cão, a chance de você acertar o timing vai cada vez caindo. É muito mais difícil você acertar o timing porque você também é uma pessoa dispersa, não está completamente focada. Quando você está focado no seu cão, é impressionante. Tudo em volta do cão fica meio embaçado. Né? É como se fosse isso. Você consegue entender o que acontece em volta, porém o seu foco é tanto no seu cão que você entende cada particularidade ali de movimentação do seu cão, de olhar, de respiração do seu cão. Então, para acertar o time, eu também acho que é imprescindível estar atento ao cão. Você estar atento ao cão vai garantir que você acerte o timing, sim. Elizabeth chegou atrasada aí, falando, chegou atrasada, estava assistindo falta, boa, mas dá tempo de responder as perguntas aí também. Eu vou colocar a minha opinião aqui de como fazer para acertar o timing. Lembra que eu sempre coloco também uma visão um pouco menos profissional aqui para que a gente possa também entender como é que o Beto pensava, enfim. E eu coloquei aqui, para acertar o timing, treinando. A gente precisa treinar isso. Da mesma forma que eu falei que quando a gente começa a utilizar, as pessoas profissionais de adestramento começam a utilizar, elas não saem utilizando de primeira. Elas fazem um treino com aquele acessório para poder aprender a clicar. E aí eu estou falando do clicker, mas tem tudo a ver com o timing. Então, para acertar o timing, você precisa treinar. E é legal você começar a fazer isso com um comportamento que o seu cão já conhece. Então, por exemplo, seu cão já conhece, já sabe sentar sob comando. É legal você começar a entender o timing ali, porque você sabe que o seu cão vai sentar, então você não precisa ficar tão preocupada e tão atenta a olhar e ver se ele sentou, se não sentou, e você sabe que aquela situação gera isso para o cão. Então você está aqui com o petisco na mão ali, ou o brinquedo, qualquer coisa que o seu cão faça aí, que você saiba utilizar e que ele queira naquele momento, e aí ele vai sentar. Aí ele senta, na mesma hora que ele sentou, é praticamente um gatilho. É como se fosse um gatilho, a hora que ele senta ali, que ele encosta no chão, é a hora que a sua mão vai e oferece a recompensa para ele. É importante entender dessa forma. E aí você acaba treinando. Quanto mais você faz isso, você vai aperfeiçoando também. Você vai conseguindo entender cada vez mais qual é a velocidade para você fazer isso. O seu corpo vai entendendo. É uma questão de reflexo. O nosso corpo precisa processar algumas informações para que a gente tenha uma reação. Se você vai treinando isso, o seu corpo vai ficando cada vez mais rápido em dar essas respostas. E é isso que vai fazer você acertar o timing. É você saber reagir rápido. E aí você treinando isso, fazendo isso bastante ali, você vai acertar o timing cada vez mais. Muito melhor vai ser a sua comunicação com o seu cão. Então eu acho que a gente precisa treinar para poder acertar o timing. É como qualquer coisa que a gente faz, né? A gente precisa fazer um treino, a gente precisa se especializar ali, repetir algumas vezes para poder ir ganhando confiança, melhorando a forma como a gente trabalha com aquilo. Então, acertar o timing, a gente precisa treinar também. Não só estar atenta, óbvio, porém, treinar isso vai te ajudar demais na hora que você for fazer alguma coisa. Em si falando de treino, uma das coisas que eu sempre falo, já falei, vou continuar falando porque é importante, principalmente para quem tem cão, é a gente treinar a nossa observação. É a gente fazer um trabalho de observação com os nossos cães. E isso tem tudo a ver com timing também. Porque a partir do momento que você começa a observar o seu cão, você começa a entender
quando ele vai fazer alguma coisa, quando ele está propício a fazer determinada situação ou agir de determinada forma, você consegue se antecipar ali, ó, para garantir que o seu cão consiga realizar situações ou não avance aquele comportamento. Por exemplo, seu cão vai latir, você observa tanto o seu cão que você percebe pela movimentação dele, pelo olhar dele, pela tensão dos músculos. Isso são os pequenos detalhes que você consegue observar. E você fazendo essa observação, você vai conseguir antecipar qualquer comportamento do seu cão. Isso vai facilitar muito quando você for ensinar alguma coisa, porque o seu time vai ser melhor. Você vai saber, agora ele começou a fazer. Você vai querer fazer uma coisa com o seu cão e você já vai antecipar sabendo, ó, começou já a fazer, já posso recompensar ele aqui. Porque ele já está fazendo o que eu queria que ele fizesse. Está num nível muito menor, que talvez uma percepção mais leiga ali, um olhar menos preparado, não observe que o seu cão já começou a apresentar o comportamento, só que de uma forma muito mais light ali. Só que você, por observação, já vai saber que ele começou, já vai perceber que houve uma mudança ali. Eu sempre falo para a gente observar. E se você ainda observar outros cães que estão brincando entre si, em parques, passeando pela rua, passeando dentro de carros, um monte de lugar para os cães ficarem. Se você faz uma prática de observação, as chances de você reconhecer movimentações, padrões das coisas que os cães fazem, a linguagem corporal dos cães, a chance de você acertar o seu timing cada vez mais com o seu cão é muito maior. E que dirá ainda para as pessoas que trabalham com isso. As pessoas que são especialistas em comportamento animal, elas precisam ter a observação muito bem trabalhada para poder pegar as pequenas nuances e ajudar o cão antes de um comportamento aparecer. Enquanto o comportamento aparece, quando dá os primeiros sinais de que o comportamento vai acontecer, se for um comportamento bom, você recompensa. Se for um comportamento que não é legal, você muda o foco. Você prepara uma outra situação para tirar o cão daquele início. Porque a partir do momento que o cão já começou a apresentar o comportamento, seja latir, ele já apresentou. A partir daquele momento não adianta você fazer nada ali naquela situação, que você só vai aumentar as dificuldades do cão. O ideal é tirar ele daquela situação. Mas observar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, é de graça, não custa nada, só vai custar o seu tempo. Você ficar ali, ó, sentadinho olhando o seu cão, vendo como ele se movimenta, como é que ele brinca, quando que ele está mais agitado, quando que ele está mais calmo. Tudo isso vai ajudar demais a você ter um time muito bom para poder reconhecer os comportamentos do seu cão e ajudar ele ensinando coisas novas ou modificando comportamentos. E prosseguindo aqui com as nossas perguntas. Enquanto isso, podem responder a pergunta de hoje, como é que você acha como conseguir acertar o timing? Como que você faria para acertar o timing? A gente já falou aqui sobre a pessoa estar atenta ao cão para poder acertar o timing na hora certa. E eu falei sobre você treinar essa sua habilidade de ter velocidade ali, de reconhecer quando o cão apresentou determinados comportamentos. Boa, a próxima pergunta é: os cães sabem as consequências do que eles fazem? Foi uma boa pergunta que eu fiz aqui e tem tudo a ver com timing também. Tem tudo a ver com timing. Isso, o timing está englobado em tantas situações de comportamentos dos cães, porque aqui a resposta é que sim. Os cães sabem as consequências das coisas que eles fazem. É por isso que eles fazem. Porque já existe um histórico por trás disso. Ele já fez uma vez e já deu certo. Por que eu estou falando que tem a ver com o timing? Lembra quando eu disse que o cão, se você não está ensinando nada para o cão, você não sabe o que você vai ensinar. Você só está repetindo situações ali, padrões da rotina, do dia a dia. Quando o cão percebe que existe esse padrão, ou que ele sabe que quando ele pula, ou quando ele senta, ou quando ele late, é que as coisas acontecem, ou seja, o timing para ele funcionou. Ele latiu e ele recebeu uma recompensa aqui, seja uma atenção, seja uma comida que veio. Então os cães sabem o que vai acontecer daquele comportamento que ele está apresentando. Ele sabe a consequência daquilo, é por isso que ele faz. Mesmo quando são comportamentos que não fazem bem para o cão. Ele sabe a consequência daquilo, mas é a única forma que ele conhece de se relacionar com aquela situação. Por exemplo, para o cão latir quando tem pessoas na porta de casa, no portão de casa, independente de onde você mora aí. É uma coisa que estressa o cão, ele fica latindo ali incessantemente, porém, ele sabe a consequência daquilo. Ele vai latir e a pessoa vai sair. Isso é o que acontece por histórico, isso é o que acontece por repetição do que aconteceu, por observação do cão ter visto outras pessoas fazendo, ou até ele mesmo aconteceu isso.
Então os cães sabem as consequências de tudo aquilo que eles fazem. É por isso que eles fazem, é dessa forma que eles aprendem. O nosso objetivo é conduzir o cão para que ele tenha os comportamentos que trazem benefícios para ele e resolvam as situações. Esse é um dos benefícios. Não adianta a gente pensar que benefício é um carinho, um petisco, uma bolinha, um passeio no parque. Não, é o cão conseguir resolver a situação ou o problema que ele se encontrava. Isso é um benefício, é um dos maiores benefícios que os cães têm. Então o cão vai saber sim a consequência do que ele faz, porque ele faz. É por isso que ele faz. Se ele não sabe a consequência, ele vai ficar procurando comportamentos. Ele vai ficar procurando comportamentos. Em algum momento ele vai encontrar um que funcionou para o que ele queria naquele momento. A partir daí esse comportamento vai começar a aparecer até em outras situações, porque ele sabe qual é a consequência. E ele está buscando essa consequência. Por isso que ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Isso é o que acontece, na maioria das vezes, com os comportamentos que as pessoas não querem que os cães tenham. É dessa forma que funciona na cabeça dos cães. Não vou me alongar aqui porque eu vou falar sobre isso. Então não adianta ter essa ideia de que o cão não sabe o que ele está fazendo, ele não sabia que isso ia acontecer. Os cães sabem e é por isso que eles fazem. Boa! Aqui é uma sequência de consequências. Ó. Como o cão sabe quando ele acertou o que você queria? E aí eu coloquei aqui, ó, com petisco e com carinho. São as duas situações que eu coloquei aqui pra gente conversar um pouco aqui, pra gente discutir um pouco, pra entender como o cão sabe que ele acertou o que você queria que ele fizesse. Com timing. Não importa o que você vai dar pro cão, se você vai dar um petisco, se você vai dar um carinho, ele vai saber que ele acertou ali o que você esperava dele, porque você recompensou na hora certa, com o que ele queria naquele momento. Eu coloquei petisco, carinho, porque é uma das formas que a gente entende. Também tem brinquedos, também tem passeios, coisas sociais, né? Coisas ambientais, você levar o seu cão para passear, contato com outras pessoas e outros animais. Se isso é uma coisa que o seu cão quer, isso vai ser entendido por seu cão como ele ter acertado o que você queria que ele fizesse. Ficou confuso o que eu falei, até eu não entendi o que eu falei. Mas vou colocar em prática aqui, uma coisa prática para que vocês possam entender. O cão puxar a coleira no passeio. Ele vai saber que ele fez certo, ou seja, que ele acertou o que você queria, porque ele conseguiu ter acesso a alguma coisa. Então ele queria cheirar um poste. Ele estava passeando na rua, queria cheirar um poste. Aí ele pegou e foi lá, esticou a coleira, deu aquele tranco e ele conseguiu cheirar. Nesse momento, o time foi perfeito. O time da coleira foi perfeito. Ela fez uma pressão e ele conseguiu chegar onde ele queria. Ele teve acesso, ele conseguiu caminhar até o local. Então, a partir desse momento, o cão aprendeu. Ele entendeu que naquele momento existia uma recompensa do que ele queria. Então, é dessa forma que ele vai aprender e saber que ele acertou o que você queria. Por isso que a gente fala de planejamento, né? Você se preparar o cenário, saber o que vai acontecer, não ter distração. Porque a partir do momento que ele realiza alguma coisa e consegue ter acesso a um benefício, a uma recompensa que ele quer naquele momento, ele acha que é aquilo que você quer que ele faça. Porque ele conseguiu atingir o objetivo. Então a chance dele continuar puxando e cada vez mais são maiores. Isso eu estou falando de uma situação prática aí de puxar a coleira, mas você pode trazer para a realidade de coisas dentro de casa. Que é você acertar o timing para recompensar o seu cão quando ele apresenta comportamentos bons. Por exemplo, eu vou colocar um outro em prática, só que dentro de casa. Você quer que o seu cão fique sentado ou fique parado. Vou colocar sentado para não dificultar. Que o seu cão fique sentado quando você abre a porta para vocês saírem. Você não quer que ele saia disparada que nem um maluco. Como você vai fazer? Você vai sentar o seu cão, que é uma coisa que ele já sabe fazer. Lembra que a gente vai agregando comportamentos. Então ele senta ali na beirada da porta. E aí, por timing, você tendo um time bom, você vai pegar na maçaneta da porta. A hora que você tocar na maçaneta da porta, você já vai recompensar o seu cão. Lembra que essa pegada na maçaneta, ela virou a marcação para o seu cão de quando a recompensa vai acontecer. Então você pegou na maçaneta, recompensou o seu cão por ele estar sentado. A partir daí você vai aumentando os critérios. Você vai abrindo a porta, você vai fechando a porta, você vai mexendo na chave. Mas tudo isso vira uma marcação para o seu cão de como ele deve estar naquele momento. E é isso que ele vai repetir. Porque ele sabe que é aquilo que vai gerar essa consequência para ele de vir um petisco, e lá mais para frente você vai começar a sair para passear com ele.
Então tudo isso vai mostrar para o seu cão que ele sabe o que ele precisa fazer, qual é a consequência daquele ato que ele apresentou de sentar ali, ó, a hora que vocês vão sair, para que ele tivesse a recompensa. Então é dessa forma que ele vai entender que ele acertou o que você queria. É você tendo um time para recompensar ele. Com o que você vai recompensar, aí vai de cada cão, vai de cada momento, vai do que você está querendo apresentar para ele naquela situação. Mas o time está presente aí também. O seu cão vai saber que acertou o que você queria quando a recompensa vier no momento certo. Na hora que ele fez o que você queria, a recompensa precisa vir. Se você errar esse time, a chance dele aprender outra coisa, já falamos sobre isso, é muito grande também. Vamos para a última pergunta. O cão faz errado porque quer fazer? Essa pergunta aqui ela é irmã da pergunta das consequências, né? Se o cão sabe as consequências. E o cão fazer errado porque ele quer fazer? É sim. Errado está na sua cabeça. Errado está na forma como você quer que o seu cão se comporte. O cão vai repetir os comportamentos que trazem benefícios, que funcionam, que resolvem problemas deles. Eles vão repetir esses comportamentos. Se está errado ou não, é um conceito seu. Você colocar isso aqui está errado. Porque o cão não vai repetir coisas que façam mal para ele de verdade. Por exemplo, se machucar. O cão não vai repetir essas coisas. Só que quando você não apresenta as rotinas para o seu cão, o lugar onde ele vive, as interações como elas devem acontecer, por exemplo, ficar mordendo, é uma coisa errada. Se a gente pensar pelo nosso lado, é uma coisa errada, mas que para o cão está resolvendo alguma coisa. Ele está fazendo porque está atingindo alguns objetivos que são específicos do cão, que estão ali na cabeça do cão, que ele criou porque você não apresentou a rotina e como ela deveria acontecer, qual o comportamento ele deveria apresentar naquela situação. Então ele vai continuar fazendo porque existe um benefício ali, existe uma recompensa. Então o cão faz errado sim porque ele quer fazer. Ele sabe o que vai acontecer, ele está conseguindo o que ele quer com aquela situação. Então ele vai continuar repetindo aquilo. E isso tudo tem a ver com o timing. Em algum momento o cão apresentou, vamos falar da mordida então. O cão mordeu você e aí você deu atenção para ele. Que aí foi na hora. Olha como o timing aqui ó, é super preciso. O cão te mordeu, aí ou você gritou, ou você puxou a mão, ou você reclamou, ou você bateu nele, sei lá o que você quer fazer com o seu cão. Mas em algum momento ele teve o que ele queria. Ele teve o contato com você e você deu atenção para ele. Eu pintei esse cenário mais básico, mais genérico, existem outras situações, mas para que a gente comece a observar e entender um pouco melhor isso. Então se o cão veio, mordeu você e teve a atenção que ele queria na mesma hora, no mesmo timing, o timing perfeito, porque você não esperou. Foi na hora que ele mordeu, você já, já puxou a mão, sei lá o que você fez aí. Mas nesse momento, ele aprendeu e vai repetir. Ele vai repetir isso. Para você tá errado, mas para ele, a única forma que ele conhece, você não apresentou uma outra interação que fosse tão saudável e fizesse sentido para ele naquele momento, e ele precisou fazer isso. E aí ele aprendeu isso porque o timing da resposta foi perfeito, sem você saber, sem você se preparar. Lembra daquela questão de estar atenta? A pessoa estar atenta. Naquele momento você não estava. Você tinha que estar atenta para antecipar aquele comportamento, saber que aquilo ia acontecer e evitar que acontecesse oferecendo um outro tipo de interação. É isso que é importante a gente entender dos cães. Só que ele vai continuar fazendo esse errado porque ele quer, porque a forma que ele sabe, a forma que ele aprendeu, o time de resposta daquilo e recompensa foi imediato, foi perfeito. Você nem precisou treinar para isso, você respondeu na mesma hora quando ele fez isso com você. Então sim, os cães fazem coisas erradas, que a nossa vista é errada, porque eles querem fazer, porque é a forma que o mundo dele funcionou. Que funciona até aquela presente data ali, é do jeito que ele sabe que as coisas funcionam. Então ele vai continuar repetindo isso sim. Isso você pode levar para outros tipos de comportamentos do cão também. Tem tudo a ver com esse timing aí das respostas. Agora vamos para a pergunta. Como conseguir acertar o timing? Eu vou dar a minha opinião aqui também. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, podem dar agora. Como você faria para acertar o timing? A gente já deu vários assuntos aqui falando sobre várias coisas. Demos várias orientações sobre como melhorar isso, como fazer, observar o cão,
treinar, estar atento o tempo inteiro para poder acertar o time, mas vamos falar mais um pouco aqui. Boa, ó, vou falar de duas rapidinho aqui, rapidinho nada, né? Vou falar aqui com vocês. Uma que é legal, que tem tudo a ver com esse bloco que a gente falou aqui, que é conhecer o seu cão. Ou seja, a partir da observação que você faz do seu cão, você começa a conhecer ele mais. A partir do treino que você faz com o seu cão, ou seja, repetindo algumas situações, você começa a conhecer o seu cão cada vez mais. Como ele se movimenta, inclusive qual é a velocidade que ele apresenta alguns comportamentos, como é essa linguagem do seu cão. A partir desse momento você começa a acertar o time, porque você conhece o seu cão. Por exemplo, quando vão ensinar para o cão a fazer um xixi sobre comando. Ou seja, você levar o seu cão em algum lugar e falar para ele xixi e ele fazer o xixi. Como que isso acontece? Qual é a mágica por trás disso? É o timing. É você conhecer o seu cão. Você saber e entender antecipadamente nos primeiros sinais de que o cão está querendo fazer xixi. E aí você vai deixar ele fazer o xixi por conta, só que nessa hora você vai falar xixi. Você vai marcar esse comportamento dele com essa palavra, com um time muito bom, porque você conhece o seu cão, você conhece a rotina, conhece a forma que ele se comunica, qual é a linguagem que ele apresenta quando ele está indo fazer um xixi, ou até mesmo um cocô, mas o xixi é com maior frequência. Então é importante a gente entender isso, conhecendo o seu cão através da observação, estar atento ao seu cão, interagindo várias vezes com o seu cão, repetindo coisas com o seu cão, você estará pronta. É uma pessoa que está pronta para poder acertar o time com o seu cão, ensinar cada vez mais coisas, pode ser cada vez mais palavras, truques, um monte de coisa, porque você conhece o seu cão. É isso que vai fazer o seu timing ser perfeito. Você sabe exatamente, é como se você tivesse uma bola de cristal. Você sabe exatamente o que vai acontecer. E se você sabe o que vai acontecer, não tem porquê, não tem como você errar. Não tem como você não recompensar o seu cão na hora certa. Não tem como você ajudar o seu cão e tirar ele da situação antes que a situação esteja fora de controle. A gente precisa conhecer o nosso cão. E aí eu vou aproveitar e falar uma outra coisa aqui que tem a ver com o time, para você acertar o seu timing, que é você se antecipar. Além de você conhecer o cão, talvez nem precise nesse momento você conhecer o seu cão. Senão você vai ficar pensando, poxa, então eu preciso ter 10 anos de vida com o meu cão para eu conhecer ele. Não. Existem outras formas de você acertar o timing e ficar sempre pronto. Que é você antecipar e se preparar. Por exemplo, vou ensinar para o meu cão alguma coisa. Aí eu preparo todo o meu cenário. Inclusive, principalmente, das recompensas que eu vou dar para o meu cão. Então, se eu quero recompensar o meu cão na hora da alimentação com o petisco, com a comida dele, eu tenho que estar com essa comida muito preparada. Ela tem que estar de fácil acesso. Ela tem que vir rápido. Por isso que é legal, às vezes, até você já estar com uma na mão, você começar esse processo para o seu cão ter foco, para você ter foco, você ter esse petisco, essa recompensa na mão. Se você se prepara e se antecipa, você vai acertar o time. Imagina se você quer que seu cão sente. Aí a hora que ele senta, você fala, aí, muito bom. E aí você vai pegar alguma coisa para poder dar para ele. Não que ele não vá aprender, mas pode demorar. Porque enquanto você foi lá pegar, você já tirou os olhos do seu cão, foi pegar alguma coisa para recompensar, os comportamentos dele aqui já mudaram. Ele já começou a apresentar outros tipos de comportamento, começou a se posicionar diferente, a preparar o rabo diferente, a orelha diferente, e é isso que ele vai aprender. E talvez por isso seja muito difícil às vezes você ensinar uma coisa, porque você não se antecipa, você não se prepara para estar pronto ali, ó, para acertar o time, para mostrar para o seu cão o marco que ele teve. O marco de sentar era isso, então é isso aqui que você recebe, olha a sua recompensa aqui, ó. A gente usa marcação o tempo inteiro, quando a gente fala com os nossos cães, estamos marcando. Muito bem, fofinho, que legal. E para as coisas ruins também serve, tá, pessoal? Você falar coisas ruins pro seu cão, você está ditando timing ali, ó. Você está ensinando coisa. Você falou uma coisa ruim e aconteceu uma outra coisa ruim pro seu cão. Então também funciona. Só que a gente usa sempre pro lado positivo. A gente sempre conduz o nosso cão para que ele acerte, para que ele faça as coisas que a gente quer que ele faça. Então você se antecipar e preparar tudo que você precisa para acertar o timing ali com o seu cão, dar a recompensa no momento certo, marcar aquele comportamento que ele fez, como que você quer que ele faça, para que ele saiba que ele acertou o que você queria, você tem que se preparar, deixar tudo pronto ali, ó. Separa uns grãozinhos da ração, um pouquinho do petisco, separa os brinquedos que você vai dar nesse momento, se você vai usar mais de um, se preparem. Aí você vai garantir que você vai acertar o time. Você não vai ficar perdida ali, uma pessoa totalmente perdida. Aí acertou isso, sentou, pera, calma, deixa eu preparar, passar manteiga no pão aqui para te dar. Uma besteira que eu falei, mas é exatamente isso. Você precisa estar sempre preparada
para poder acertar o time com o seu cão. Deixa eu ver se vocês responderam aqui também, ó, como conseguir acertar o time. Se vocês quiserem responder, dar a opinião de vocês, embora eu já falei bastante aqui sobre como acertar, talvez eu já tenha deixado claro aí de muitas coisas que a gente já estava pensando com relação a isso. Outras coisas que eu quero falar aqui, que tem tudo a ver com o nosso timing também, que os cães aprendem, que é com relação às rotinas que a gente faz com o nosso cão. Imagina a hora do passeio, quando você vai passear com o seu cão. Você precisa criar uma situação, ou seja, recompensar o seu cão para que as coisas aconteçam de forma rápida. Imagina que você vai passear com o seu cão, então, e aí você vai pegar a coleira, só que aí você pega a coleira, põe a coleira em cima do balcão, da mesa, aí você vai no quarto, pega o chinelo, pega a roupa, troca de roupa, sei lá, um monte de coisa. Você inseriu um monte de coisa aí, um monte de coisa que não gerou um resultado para o seu cão especificamente ali, que era o sair para passear. Então, na hora do passeio, a gente precisa ter timing também. A gente precisa apresentar as coisas para o nosso cão para que ele consiga saber o que ele vai fazer. Então, sentar para pôr a coleira é maravilhoso, desde que você acerte esse timing. Que você mostre para o seu cão que a hora que ele senta, pum, é a hora que a coleira vai. Ela não demora 1 hora para chegar ali, ela não atrasa o processo, senão o seu cão vai ficando cada vez mais ansioso para que isso aconteça. Então é sentar, pegar a coleira, pum, colocar no seu cão a hora que ele sentou. E aí ele sentou ali na porta, pum, abrir a porta e sair. Olha como a gente vai ganhando terreno ali, ó, com o cão, como a gente vai ensinando coisas para ele, porque a gente tem um time muito bom. Na hora da alimentação, é de preferência que o cão esteja calmo, tranquilo. Só que se ele sentou, ou ficou calmo, para poder receber a comida, e aí nessa hora que você foi encher o pote, se é o pote que você dá, encher o bonequinho, o brinquedo interativo, se você não preparou tudo isso antes, seu cão nunca vai entender o que ele precisa fazer e como ele precisa estar. E a chance dele apresentar outros comportamentos é maior. Então na hora da alimentação, assim que seu cão sentou, pum, tem que vir a recompensa. Isso é o processo, eu estou falando que é a forma como precisa acontecer para que o seu cão saiba o que ele precisa fazer. Depois disso, você começa a modificar, além do que você precisa desenvolver esse lado cognitivo do seu cão. Esse lado de autossuficiência, de independência do seu cão, para ele saber como reagir e conseguir desenvolver isso. Então, a princípio, você faz tudo muito rápido. O seu time é todo muito mais rápido para você acertar, para ele saber. Depois que ele já entende o que acontece, é legal você trabalhar um tempo com ele ali. O tempo que ele fica naquela posição, quanto ele consegue esperar ali. E vamos gradativamente fazendo isso. Da próxima vez que você for dar comida, ele vai sentar e você não vai dar logo de cara. Você vai esperar, pum, e aí você dá. Lógico, você precisa conhecer o seu cão, precisa observar o seu cão, tá com o time muito bom, porque você já fez isso da primeira vez de uma forma bem rápida, com um reflexo bem bom. Depois o seu cão vai entendendo como a rotina funciona e vai trazendo essa tranquilidade para ele também. A primeira coisa que a gente precisa entender. Trazer essa tranquilidade para o cão, para que ele possa ficar confortável em todas as situações, diante de diversos estímulos. É isso que a gente faz com o nosso cão e isso tem tudo a ver com o time que a gente tem. Uma das coisas que eu quero falar antes da gente finalizar aqui, que é com relação a o que esperar do cão. Para garantir que você acerte o time, você precisa saber o que você espera do cão. A partir do momento que você sabe o que você quer que o cão faça, fica mais fácil você recompensar na hora certa. Você saber que ele já fez para poder recompensar. Só que, se você propõe para o cão uma coisa muito difícil, por exemplo, vou colocar aqui, eu gosto de colocar em prática e com as coisas mais simples para que você consiga colocar no dia a dia também. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O cão sabe sentar. Já falamos que o cão naturalmente é um cão que senta em algum momento. Só que em algumas situações ele não consegue sentar. Ele não tem preparo emocional, psicológico para sentar, por causa das distrações, por causa das repetições, dos históricos de como ele se comportava na situação. Talvez ele não consiga sentar, por exemplo, diante de uma comida. Talvez ele não consiga sentar para esperar aquilo, ele vai ficar ansioso com aquilo. Você precisa recompensar os pequenos passos. O primeiro passo é o cão ficar parado. Opa, timing, olha o timing aqui, ó, ficou parado, ganhou. Aí o que vai acontecer? O seu cão já entendeu que é isso que ele precisa fazer, então você consegue fazer com que ele aumente o tempo daquele processo. Então ele vai parar e aí ele vai apresentar um outro comportamento. E aí você recompensa. E vai aos pequenos passinhos, é como se fosse
Como é que eu vou exemplificar de uma forma mais fácil aqui, até para mim mesmo também? Mas imagina que o seu cão precisa sentar. E aí, você conhecendo o seu cão, você viu que ele parou e ele começou, ou seja, ele levantou para te olhar. Ou seja, o corpo dele deu uma leve reclinada para trás. Recompensa. Deixa ele saber que aquele movimento é o que você quer que ele faça. Olha que legal. Se você for esperar ele sentar para você recompensar e ter o timing, se o seu cão nunca fez isso, ou se é a primeira vez, se o seu cão tem dificuldade, se é o cão mais idoso, sei lá, você tem que fazer tem que recompensar o processo, para que o seu cão vá se incentivando, vá entendendo o que se espera dele e vá apresentando esses comportamentos. Então é como se você fosse marcando cada pequeno passo. A hora que ele sentou, a hora que ele parou, perdão, você recompensou. A hora que ele parou, olhou para você, olha como o corpo dele já foi para trás, recompensou. E aí você vai aumentando a dificuldade, aumentando o tempo, modificando a situação para que ele possa conseguir sentar até a hora que ele põe o popozão no chão ali e aí você recompensa ele. Porque é isso que ele vai fazer. Ele senta normalmente. Você só está mostrando para ele que aquele processo é para ele sentar. É lógico que isso eu transferi para sentar para que a gente pudesse entender. Mas para todos os outros comportamentos, inclusive mais complexos que a gente vai ensinar para o cão, a gente precisa recompensar os processos. Se você quer que o cão rode, aprenda a rodar deitado no chão, a primeira coisa é deitar. Então você pega e recompensa deitado. Depois você vai para trás dele para que ele possa virar a cabeça, recompensa. E ele vai entendendo que é esse o processo que ele precisa fazer. Para cada cão funciona de uma forma. Tem cães que vão mais rápido. Tem cão que o seu time é ruim. E aí ele apresenta um monte de comportamento e de repente resolve a situação sem você ensinar. E você fala, opa, conseguiu virar. Porque ele teve que tomar as atitudes de virar de uma vez e você deu a recompensa. Então é importante a gente ir aos poucos respeitando o processo de cada cão. Essa é a melhor coisa que a gente faz para poder ensinar os nossos cães, respeitar o limite dele e acertar o timing. É ir nos pequenos passos. Aí não tem como você errar o timing. Você garantiu que o seu cão fosse acertando aos pouquinhos. E aí no final ele chegou no objetivo que vocês tinham traçado, que sei lá qual que era o objetivo que você queria para o seu cão. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Acho que era isso. Tomar minha aguinha aqui. Se tiverem perguntas, coloquem. Se quiser colocar aqui como conseguir acertar o timing, pode colocar. Senão a gente finaliza falando que a gente precisa entender a linguagem corporal dos cães. A gente precisa conhecer aquele cão que está com a gente, aquele indivíduo que está ali. Como é o processo dele, qual é a velocidade dele, quais os comportamentos que ele apresenta com maior frequência, como ele se comporta antes de apresentar determinados comportamentos. É nesses pontos que a gente vai trabalhar. Não tem como você acertar um timing de um cão se você não conhecer aquele indivíduo, não observar aquele indivíduo, não estar atenta àquele indivíduo. Se você não fizer nada disso, você pode até acertar o timing, por que não? Mas as chances são menores. Você roda uma roleta da sorte ali, torcendo para que você acerte, que você vá na hora certa, que a hora que você vai ele não vai fazer mais nada, só aquele comportamento. Tudo isso a gente precisa entender dos nossos cães e conhecer a linguagem dos cães vai facilitar demais pro cão, inclusive, saber o que você queria que ele fizesse. Porque você vai recompensar não só porque o corpo dele se mexeu, mas porque a cabeça dele foi para onde você queria, o olhar dele foi para onde você queria. Todas as partes do corpo que você pode imaginar fizeram coisas que você achava importante para aquele processo e para aquele momento. E aí nessa hora você recompensou. E a recompensa pode ser qualquer uma. Você precisa conhecer o seu cão para saber o que ele gosta e o que naquele momento para ele é uma recompensa válida, para que você possa marcar aquele comportamento que ele fez. É isso que funciona, é o time que funciona. Por isso que o cão aprende mais rápido com o time, porque você acertou e marcou para ele, ó, era isso aqui mesmo que você tinha que fazer. Se você esperar demais, ele vai apresentar um outro comportamento. E aí vai demorar para que esse processo aconteça. Às vezes o cão apresenta um comportamento completamente diferente e você não entende o porquê que aquilo está acontecendo. Porque você recompensou os comportamentos que não eram ideal naquele momento. Ele já estava partindo para uma outra situação e você recompensou ele. E aí ele entendeu que era aquele outro caminho que ele devia seguir. Então é legal demais a gente ter um time muito bom, porque a gente vai aumentar o relacionamento com o nosso cão, vai conhecer mais ele, vai melhorar a comunicação, vai conseguir ensinar mais coisas para o nosso cão e principalmente num período mais rápido. O que é muito mais interessante, pelo menos nos dia a dia que a gente tem hoje, as pessoas não têm tempo para nada, o tempo é precioso. Então você conseguir aproveitar aquele pequeno tempo que você tem com o seu cão
para ensinar coisas, modificar comportamentos, melhorar a qualidade de vida do seu cão, acertando o timing. Você vai conseguir ensinar mais rápido para o seu cão, sim. Então pensem a partir de agora no timing que você está fazendo